Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Vamos com o nosso amigo aí do Café do Setorista aí para mais informações do nosso timão. Segue o vídeo. O nosso querido aí, o nosso querido Carlos Vinícius, tá pedindo menos de 1 milhão para jogar no Corinthians, correto? E sem luvas. Luvas, você sabe, é aquela premiação, né, que o jogador pede para assinatura do contrato. E muitas vezes o jogador está sem clube, e aí você acha que é moleza contratar, pô, não precisa pagar os direitos econômicos para o clube. E aí o que você paga de luvas é o que você pagaria para um clube. Então, às vezes, não, as luvas acabam, né, encarecendo bastante a contratação. O Carlos Vinícius é um jogador que, cara, ele tem uma vasta experiência na Europa. Os números recentes dele não são bons. Ele não marca gol há um ano. Só que eu fui apurar, aquelas pessoas que querem o Carlos Vinícius no Corinthians me falaram o seguinte: nessa última passagem dele no Fulham, ele avisou que não queria ficar. Meio que ele foi escanteado. E aí, escanteado, meu amigo, o cara não vai marcar gols, claro. Mas ele teve excelentes números no Benfica, sabe? Ele já recebeu propostas. O Palmeiras, há 3 anos, mais ou menos, não lembro, fez proposta absurda para contratá-lo. O Corinthians já fez umas 2, 3 propostas para ele nas últimas janelas. Agora que o cara tá livre, sinceramente, depois dessa última baixada que foi, dessa última pedida que foi hoje, eu acho que meu irmão tem que fechar. Entendeu? Eu acho que tem que fechar. Minha opinião, tá? É um jogador de 30 anos, canhoto, centroavante, característica diferente do Yuri Alberto, que pode jogar tanto no lugar do Yuri Alberto como no lugar do Memphis. Então você pode fazer uma dupla de Carlos Vinícius e Memphis, e você pode fazer outra dupla de Carlos Vinícius e Yuri. Pode jogar ali, ó, o Carlos Vinícius com qualquer um dos dois. E num abafa, né? Pode jogar até os 3. Acho que inicialmente chegaria para ser reserva, ganhando menos de 1 milhão. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu mudei de ideia por quê? Porque é o seguinte, o cara vem ganhando 1,5 milhão com luvas ou 2 milhões, não dá para ser reserva com esse valor. Só que o cara que jogou no Benfica, jogou no Tottenham, jogou no Fulham, jogou no Galatasaray, um cara que tem uma experiência dessa na Europa, por menos de 1 milhão, eu acho que vale a pena. Porque se você vende o Roberto, o Guinegão não vai resolver de cara. Aí você vem e já lança aí o Carlos Vinícius. Eu procurei saber até sobre lesões. E eu gostei do que eu ouvi. Ele não tem histórico de lesões graves na carreira, nunca teve. Cirurgia ligamentar no joelho, tornozelo. Ele teve um estiramento nos últimos anos aí, que o tirou uns 30, 40 dias. Eu não sei qual foi o time que ele jogava, mas foi o que eu acabei apurando. Ele está aguardando uma resposta do Corinthians. Ele recebe, chove proposta para ele, porque esses clubes menores da Europa, né, esses mercados meio alternativos gostam desse tipo de jogador que joga na Europa há muito tempo, o cara já está adaptado. Então, o Carlos Vinícius, ele tem proposta da Arábia, ele tem proposta do Las Palmas da Espanha, tudo proposta recebida nesse final de semana, fora as que ele já tinha. E ele que é o Corinthians, velho, ele tá maluco. O que eu fiquei sabendo é o que faz o Carlos Vinícius ainda não ter acertado com outro clube é a vontade dele jogar no Corinthians. Ele teve uma conversa com o André Ramalho, o André Ramalho falou, amigo, vem, porque é uma experiência que você nunca teve na sua carreira. É diferente de tudo que você já viu no futebol, o que é jogar no Corinthians. O André Ramalho falou para ele, eles jogaram juntos, né? Estiveram juntos no PSV da Holanda. Até no PSV também, que é outro time que eu esqueci que ele jogou. E o André Ramalho falou isso para ele. E aí ele tá empolgadaço. E ele também quer viver um pouco de pressão. Porque ele já está há muito tempo em times que não tem pressão. Ganhou e perdeu é a mesma coisa. Então ele quer sofrer um pouquinho de pressão, né? O seu Carlos Vinícius,
E ele quer encarar o Corinthians. Ele é masoquista, Samir, o senhor Rodrigues? Ah, o cara tá há muito tempo lá sem sentir isso, né, velho? Depois ele pode... Ah, o tempo de contrato que eu não falei. O tempo de contrato que eu não falei no Blend, que eu esqueci. E quase esquecendo aqui também, vocês não me lembram? Ele pediu 2 anos de contrato com opção para mais 1. 3. O Corinthians ofereceu 1. Eles estão tentando fechar em 2. Ou 1 com opções para renovar mais 1. O que está pegando agora é tempo de contrato. Porque o salário realmente acaba agradando. E não tem jeito, velho. Se você vê o que o Corinthians gastou... Porque, olha só, o Carlos Vinícius é um risco que agora eu correria. Por menos de 1 milhão. Por menos de 1 milhão. Um jogador forte, que não é caneleiro, é um centroavante, com experiência na Europa, menos de 1 milhão, sem luvas, e sem pagar nada por ele, e contrato curto. Faz 1 ano com opção de mais 1. Se der para fechar assim, beleza. Entendeu? Se der para fechar assim, ok. E que não tem histórico de lesão, hein? E que não tem histórico de lesão o Carlos Vinícius. Né? O Eduardo falou, eu acho que pode dar certo. Assim, velho, eu não... O Renato, agora vale a pena. Cara, eu sou muito honesto, assim, e não tenho problema em chegar e falar assim, mudei de opinião. Até porque os valores mudaram. E o cara quer muito jogar no Corinthians. O cara quer pôr isso na carreira. Sabe o que o Carlos Vinícius tem? Ele nunca jogou num clube grande no futebol brasileiro. Ele saiu bem cedo do futebol brasileiro. Fez base em Santos, Palmeiras, foi jogar num clube bem longe aí, não sei onde era. Chegou lá, o cara meteu uns gols lá, levaram ele para Portugal. De Portugal, o Napoli comprou, emprestou, ele pro Benfica comprou. Cara, a carreira do cara virou do dia para noite. Ele ia até parar de jogar futebol. Cara, então assim, eu mudo de opinião porque mudaram os valores. 2 milhões para um reserva? Não, já a gente já se desfez do Coronado agora, para que pagar 2 milhões para um reserva do Yuri? 1,5 milhão? Também não. Agora, menos de 1 milhão para um cara que tem a carreira toda na Europa, cara, se não pegar, outro vai pegar. Sério, outro vai pegar. Samir, você tá falando para pegar porque vai dar certo? Não. Como que eu vou saber se vai dar certo? Ninguém sabe, pode dar super errado. Só que é um risco que vale a pena. O duro é você arriscar no Pedro Raul pagando 5 milhões. Vai te lascar, velho. Isso que é duro. Vou apostar. Se der errado, você pagou 5 milhões de dólares para tirar o cara do futebol mexicano e mais 720 mil de salário. Pô, velho, aí não dá, meu irmão. Você pagou 5 milhões no Mateuzinho só para contratar de dólares. Aí não dá. Você pagou 4 milhões no Kaká só de euro. Aí não dá, meu amigo. Você pagou 5 milhões e meio no Félix Torres de dólares. Aí não dá, parceiro. Esse risco não pode correr. Agora, o risco de um salário abaixo de 1 milhão, que você não paga luvas de um cara que jogou a vida toda na Europa e que não tem problema de lesão, para mim é um risco que você pode correr. Pode correr. Eu acho que vale a pena correr. Pagar 7 milhões de euros pro Biel é um risco que você não pode correr. Porque se der errado é 7 milhões de euros pro saco, meu amigo. É muita grana. Agora, pagar menos de 1 milhão pra um cara que não tem mais luvas, não tem mais nada, que tá afim de Corinthians e é o que ele quer, não é nem grana. O cara deve estar já rico, já tanto contrato que fez. Não imagine, Benfica, PSV, Galatasaray, Tottenham, Fulham. O cara deve estar multimilionário, o Carlos Vinícius. O cara quer viver Corinthians, o cara quer tomar pressão, entendeu? O cara quer errar um gol num jogo de quarta-feira e eu acabar com ele no pós-jogo aqui. É isso que ele quer, velho. Deixa ele vir, entendeu? Se ele errar, a gente destrói ele. Tô brincando. A gente destrói ele. Pô, velho. Mas essa que ele quer pressão, ele quer mesmo. Eu fiquei sabendo disso, entendeu? Vitor Sá e Bustos foram oferecidos mesmo, Samir? Cara, eu recebi essa informação pela manhã do Vitor Sá.
Não não consegui confirmar assim que há alguma negociação, alguma coisa, mas eu acredito que sim. Tem uma pessoa que me respondeu agora à tarde, que disse que eu perguntei do Vitor Sá, aliás, tinha perguntado de manhã, ela só foi me responder agora no meio da tarde. E ela me disse que vários nomes estão sendo oferecidos para a posição de ponta, mas ainda eles não chegaram a um consenso em qual jogador eles vão apostar, qual jogador será contratado. Claro que eles mantêm isso em sigilo, tem alguns nomes, mas tá chovendo, tá? Tá chovendo ponta no Corinthians oferecido. Acredito sim que o Vitor Sá foi oferecido, o jogador é um atleta aí de acho que 31 anos, né? Passou pelo Botafogo, talvez teve o momento aí de maior destaque. Sinceramente, não me agrada, tá? Sinceramente, não me agrada. Não é o jogador que eu acho que vai resolver a situação do Corinthians pela beirada do campo. Agora eu acho o seguinte, tá? Vou dar minha opinião aqui. Esse ponta, esse jogador de beirada, esse jogador quebra-linhas, esse jogador do drible, para mim tem que ser um cara diferenciado, tá? Para mim tem que ser um cara mais jovem, tem que ser um cara que se você for trazer o Vitor Sá para ser reserva, beleza, é igual você ter o Keno na reserva. Mesma coisa. Eu sei que o Keno é mais velho, eu sei disso. Mas é a mesma coisa que você ter o Keno na reserva. Se for para trazer o Vitor Sá, aí você vai falar assim, pô, o Vitor Sá vem, mas vai ser reserva. Legal. Agora, eu não sei você, tá? Eu não sei o que vocês acham, mas o Vitor Sá para titular não me agrada nem um pouco. Pô, Samir, contratamos o Vitor Sá, o cara chega aí para ser titular e pá, não me agrada. Não me agrada. A não ser que o cara venha, né? Já tô falando aqui. A não ser que ele venha para ser aí um reserva e vai contratar ainda o ponta que vai ser titular. Mas para essa posição, ou você contrata um cara mais jovem, um cara que pode te dar um retorno lá na frente, ou um cara que chega com status de titular, ou não contrata ninguém, tá? Ou não contrata ninguém, entendeu? Ou não contrata ninguém. Em relação ao Vitor Sá, tá? Tem sido vários jogadores oferecidos que são de beirada de campo, e uma fonte me disse que depois que o Corinthians soltou a nota oficial que não negocia mais com o Biel, aí choveu mais ainda nomes sendo oferecidos. E não há um consenso ainda. Tem um que gosta mais daquele, tem outro que gosta mais daquele, tem outro que acha melhor aquele, tem outro que acha aquele custo-benefício melhor do que aquele. Tá nessa discussão ainda, então a gente vai ter que aguardar, né, para a gente saber qual ponta, né, o Corinthians pode trazer. O Mantuan, por exemplo, o Mantuan me agradaria, porque é um jogador mais jovem, tá? Gente, eu vou ter que ficar falando assim, coisas que parecem são repetidas, no sentido de análise, né? Olha só, os reforços do Corinthians de meio de campo, de beirada de campo, cara, tem que ser jogadores velozes, jogadores com força física, jogadores com saúde física, jogadores com explosão. Porque a gente tem um meio campo muito lento, velho. Martínez, Carrídio, Bidon, tirando o Garro aí, que também depende do jogo, né? O Garro lembra muito aquele Souza, né? Que foi campeão pelo Corinthians, que era bom de bola, viu? Era fera. O Garro lembra muito Souza pra mim, sabe? O Garro lembra muito Souza e o Alex. Alex, que foi campeão da Libertadores pelo Corinthians. Jogadores que são jogadores que brilham em alguns jogos, mas também ficam apagados em outros. Não existe uma constância, né? E o meio-campo do Corinthians tem essa deficiência, então tem que contratar jogadores de mais velocidade. E pelos lados do campo, mais ainda. É isso aí, fiel. Não se esquece de se inscrever, deixe seu like aí para fortalecer o meu trabalho. E até o próximo vídeo e vai Corinthians!